No ar, Clube do Livro. Hoje nós vamos falar sobre a vida da Imperatriz Teresa Cristina, sobre as lições tiradas de situações ruins e sobre autoconhecimento. É aqui, agora, no Educação. Minhas convidadas são a jornalista e escritora Ana Maria de Andrade, a escritora e colunista no jornal Correio, na Bahia, Vanessa Brunti, e a artista plástica Gabriela Nolasco. Muito bem-vindas ao programa, agradecer aí, cada uma parou no seu... Eu sei que Ana está em Teresópolis, Gabi na Bahia, não, Vanessa na Bahia, Gabi em São Paulo, quer dizer, esse é o lado bom de poder fazer por essa plataforma esse programa assim remotamente. Então, queria agradecer a vocês pararem aí a vida de vocês um pouquinho para estarem com a gente nesse momento. Queria que Vanessa começasse mostrando o livro que ela trouxe, a capa do livro. Nós que agradecemos, eu que agradeço o convite. Estou aqui com o Depois daquilo, que foi um dos meus últimos livros lançados. Você está falando aí nesse livro sobre relacionamentos, é isso? Isso. O Depois daquilo, na verdade, ele mistura frases que fazem brincadeiras com palavras. Então, ele tem frases soltas, assim, pelas páginas, mas ele também tem muitos textos mesmo, né? Crônicas, contos. E dentro dessas frases que brincam com os sentidos das palavras, ressignificam as palavras, cortam, quebram as palavras. E dentro desses textos, crônicas e pequenos poemas, ele é uma misturona, né? Todos eles tratam dos ganhos das perdas. Então, são temas voltados ao passado e como lidar com essas cicatrizes no presente. E aí nós vamos desde o autoconhecimento e as cicatrizes dos relacionamentos amorosos até as questões de vida profissional, sucesso, legado, amizade, família. Então, são todos os tipos de relacionamentos possíveis humanos, sociais, e como nós podemos lidar com essas cicatrizes, enxergando os ganhos dessas perdas. Nossa, que doido isso, que livro, que ideia genial, porque aí você fala de várias linguagens aí para tratar de um tema, de temas que são super espinhosos, né? Como é que a gente transforma uma coisa que é ruim, que a princípio a gente não gosta, em algo tolerável, em algo que pode trazer uma lição para a gente. É engraçado que o próprio título também me lembrou o livro da Lia Luft, que é Perdas e Ganhos, que ela escreve também. Ela escreve sobre isso. Isso. O depois daquilo é justamente a gente lembrar que em algum momento, depois daquilo, a gente vai olhar para aquela coisa e vai enxergar onde ela nos deixou sendo melhores de alguma maneira, né? E tem tudo a ver com o momento que a gente está passando, né? Que é um momento horroroso, um monte de gente morrendo, né? Enfim. E com todos os agravantes que a gente está tendo. E ter uma obra dessa à disposição é muito bacana, porque tem tudo a ver, eu acho. Você nem sonhava, né, quando você escreveu. Tem quanto tempo que você... Depois daquilo, ele lançou em 2018. E muitas leitoras e leitores me mandam mensagens com prints, fotos do livro, falando Brunti, porque eles me chamam de Brunti, né? Brunti, olha isso, tá falando sobre agora, sobre a pandemia, como é que você fez uma coisa de evidência visionária aqui? Porque, mas na verdade, o que nós estamos vivendo é que não podemos romantizar de forma alguma, mas podemos enxergar esses lados mais humanos, essas conexões mais humanas. A internet, por exemplo, afastava as pessoas, né? Em geral, nós estávamos vivendo essa fase delicada de larga o celular, e agora a gente está aqui se falando por conta dela. Então, nós estamos tentando e aprendendo, né, a maioria de nós, a utilizar as ferramentas que temos para o bem. A solidariedade aqui em Salvador está acontecendo um projeto Salvador Solidária, em que pessoas de vários bairros vão ajudando as pessoas que trabalhavam nas ruas, né, que faziam algo ali, vender acarajé, comida, alguma coisa que ficava ali na rua mesmo.
Então, e moradores de rua, obviamente, todas as pessoas carentes. Então, a gente está vendo a galera se juntar e usar esse lado mais humano, as ferramentas que temos para a união, né? Ai, Então, que tudo isso máximo você está falando isso, que máximo isso está acontecendo em Salvador. Ou a saudade assim, que eu tenho dessa terra, porque eu sou metade carioca, metade baiana. Então, assim, eu amo, amo. Eu passei minha infância indo todo ano nas férias eu ia para Salvador ou para alguma cidade na Bahia. Enfim, eu sou apaixonada. Você falou acarajé agora, menina, chega até pensei. Mas, agora, quantos anos você tem, Vanessa? 24. 24. Como é que foi para você? Foi um trabalho de pesquisa, de ouvir outras pessoas também? Porque, enfim, se trata de temas bem áridos, né, para uma pessoa de 24 anos. Sim, assim, eu lanço livros desde os meus 16 anos, eu sou escritora desde nova, né? Eu ganhava muitos concursos e foi aí que tudo começou. Na verdade, a história vem de lá de trás, quando eu levei um bolo no Rio de Janeiro aos 15 anos de idade, e aí veio a primeira decepção amorosa. Aí eu comecei a mostrar meus escritos e comecei a ganhar concursos e comecei a lançar meus livros e ser reconhecida como escritora. Então, eu sempre tive a sensibilidade não só de pegar as minhas vivências e transformar em algo escrito para que eu entendesse melhor o que eu estava vivendo e entender melhor os arredores, mas também de pegar vivências de pessoas próximas a mim, porque eu sempre fui muito de incluir as dores dos outros nas minhas dores, para entender melhor as minhas próprias dores, e eu acho que é o que falta, né? Empatia, que é o É isso que eu ia tema da falar. É isso que eu ia falar. ainda bem que é o tema da época, né? Então, eu sempre trabalhei muito com isso. Meu sentimental sempre foi muito assim. Então, eu via minha mãe sofrendo com alguma coisa e eu ficava, opa, o que eu posso aprender com isso em relação ao que eu já vivi? E aí, misturava aquilo e saía algo escrito. Então, escrever sempre foi a minha forma de entender o mundo, entender a mim, entender os sentimentos humanos. Eu sempre gostei muito de estudar esse lado. Como jornalista, eu sou formada em jornalismo e por isso sou colunista dos jornais daqui. Eu sempre amei entrevistar as fontes e tentar, né, ao máximo usar a empatia para captar tudo que estava ali. Então, acho que tudo isso gera uma sensibilidade de passar essas experiências e essas lições, de ler os seres Sim, humanos de uma sim. forma mais poética. Falou a jornalista e a escritora aí, porque é a mesmíssima situação minha. E não tem como, né? A gente parece que realmente, eu com 20 e poucos anos, parecia que, sei lá, tinha bem mais. Porque quando a gente se abre para fazer essa leitura do outro, a gente ganha em maturidade, assim, eu acho que muitos e muitos e muitos anos. Com Mas certeza. falando nessa questão de maturidade, falando nas tristezas e nas alegrias, como é que foi a vida de Tereza Cristina, Ana Maria? Mostra o teu livro, o livro que você trouxe a respeito. Pois é. Bom, primeiro eu agradeço, né, Daniela, aí pela participação. E estou ouvindo você falando e engraçado como que nós nos identificamos, né? Porque eu também sou jornalista, também comecei com meus 20 aninhos, né, a redação, né, a ser redatora de jornal. E eu digo sempre que o que é um jornalista se não um contador de histórias, não é verdade? Exatamente. Nós somos contadores de histórias, né? E eu fiz a minha faculdade de jornalismo sendo professora, né? Eu dava aula para os alunos pequenininhos de educação infantil e eu fazia questão de todos os dias contar histórias para eles. E aí nasceu o meu amor pela literatura infantil, né? Pela educação infantil, por esse público. E ouvindo também Vanessa falando, né? Essa questão da transformação, né? A criança agente de transformação. E o livro, ele é um objeto mágico, né, para a criança. A partir de uma história, né, a gente pode desenvolver tantos valores, né, tantos princípios. É uma formação, né, da personalidade. E daí eu comecei a escrever para crianças. É um Eu público achei que eu me lindo, o que eu acho apaixonei. lindo é assim, que eu sei que esse livro que você vai mostrar para a gente agora, ele é acessível para crianças, você tem uma preocupação ecológica também dos seus livros serem usados, usar material reciclável, então é tanta coisa, e a gente acaba com esse compromisso, né, de mais uma jornalista aqui para a roda, quer dizer, a gente tem esse compromisso com o social muito forte, não que o escritor não tenha, Com mas a gente certeza. tem
né, a gente vem com dose dupla, é jornalista, é escritora, é professor, porque eu também sou professora, é professora, entendeu? Então, é gostar de luta mesmo, de estar com os olhos abertos e ligada nessa questão social. Mas mostra a capa do livro, Ana, por favor. Então, né, esse é o lançamento, né, é o meu número 20, né? É o Uau! 20º livro que eu estou lançando. E o primeiro e-book, na verdade, né? Esse aqui eu fiz um protótipo, até porque a proposta do livro é justamente, né, a acessibilidade. Então, para esse livro, porque eu também sou educadora, Daniela, eu escolhi trabalhar com as obras dos pintores do século XIX. Né? O século XIX ele foi marcado, né, por pintores, retratistas, documentaristas. Era assim que as pessoas registravam a vida naquela época. Né? E Sim, aí fez sim. esse muito bonito, e para as crianças é muito interessante, porque a gente começa a explorar um olhar artístico, um olhar estético, e que não é muito trabalhado nessas classes, né, de crianças menorzinhas, né, das séries iniciais. Então, é uma proposta também para os professores, né, contarem essa história a partir dos retratos daquela época. E que depois as Maravilha, crianças muito possam legal. desenvolver, né, atividades de artes e de diversos do conhecimento. Uhum. Não, Para muito isso, legal, porque né, aí eu fiz também. você está tratando de arte, você está tratando de português, quando você fala de reciclagem, você trata de ciências, então essa coisa da interdisciplinaridade eu acho fantástica. Exatamente. E pensando justamente nessa ideia, né, ele vai acompanhado do guia do professor. Né? O guia do educador ele traz várias sugestões pedagógicas e também informações históricas, porque como a história ela tem foco no público infantil e a história da Imperatriz Teresa Cristina é uma história riquíssima, eu tive que selecionar, né, aquelas informações mais básicas para que as crianças pudessem compreender, mas do educador, o professor encontra, né, outras informações que ele pode aprofundar de acordo com a faixa etária, o Sim. interesse Da que a vida criança da vida da demonstrou. Imperatriz, o que você descobriu que mais te chamou a atenção, assim? Daniela é uma surpresa, porque o que acontece? Nós temos uma visão dela, pessoa muito calada, né, muito silenciosa, que ela ficou um pouco à sombra, né, por ser com Dom Pedro II, que é uma figura ilustre, né, mas Importantíssima na ela não história. foi essa pessoa. Pois é, ela não foi essa pessoa, pelo contrário, ela era uma mulher com uma personalidade muito forte e ela atuava, né, ao lado dele como conselheira. Então, muitas tomadas de decisão, ela teve participação, como, por exemplo, a imigração para o Brasil. Ela era uma pessoa extremamente preocupada com a educação, com a saúde, com as artes. Ela era bióloga, produtora cultural, né? Ela produzia saraus, encontros, uma mulher muito culta, tocava piano, cantava, desenhava. Ela é Olha. considerada a precursora do mosaico no Brasil. Então, foi uma surpresa quando eu comecei a entrar nesse universo, a partir de uma missão que eu fui. Eu assisti à palestra da Aline Quintão, que é editora cultural, e eu vi quando ela começou, né, na palestra, a tocar em alguns assuntos sobre a Imperatriz Teresa Cristina, eu fiquei interessada em conhecer um pouco mais e depois trazer para as crianças esse conhecimento, porque Maravilha, perfeito. Teresópolis, né, Pois é a é, você cidade sabe que que é leva o isso nome que dela. eu não sabia, eu nunca tinha me tocado, Teresópolis. Eu fiquei, Teresópolis, puxa, pois é igual chamar algum lugar de Danisópolis. Não é? Eu assim, No meu caso gente, tem, né, essas... Anápolis. É, pois é. Eu fiquei pensando Verdade, assim, né? gente, a gente nunca para assim para separar, né, as palavras e refletir É sobre elas. Eu incrível, né? nunca E tinha não só refletido sobre o nome. Teresópolis, né, Daniela? Outras cidades do Brasil Uhum. também receberam o nome em homenagem a ela, porque você vê que ela era uma pessoa tão generosa que ela ficou conhecida como mãe dos brasileiros, por essa generosidade, essa ação que ela tinha com o povo. Então, tem Teresópolis, Teresina, que é a
de Tereza e Cristina, Imperatriz no Maranhão. Também não sabia, né? Também não sabia. Também não sabia. E é interessante você falar da vida de... Você pegar a vida de uma pessoa generosa, porque também são valores que você transmite na leitura, né? Que as crianças, enfim, quem for ler vai fazer. Exatamente. Vai fazer. Então... E é tão interessante, né? Eu tenho algumas amigas, né, contando a história, né, para os filhos. E uma das minhas amigas, o filho dela é bem pequenininho, ele tem 5 aninhos. E quando ele ouviu a história falando sobre isso, né, dessa rainha, essa imperatriz que era culpada com um povo tão generosa, ele falou para ela assim: puxa, mãe, eu queria viver naquele tempo. Para você ver, né? Criança de 5 aninhos, ele já compreendeu isso, né? Que tá faltando um pouco disso para gente hoje, né? Pois é, aí eu vou pegar esse gancho, para passar para a Gabriela. Gabriela, tá faltando autoconhecimento, por isso que você trouxe esse livro aí para a gente. Mostra a capa. Eu acho que sim. Tá faltando muito autoconhecimento e tá faltando a gente compreender a força da palavra, né? A gente está aqui no programa sobre literatura. Eu trouxe esse livro da Shonda Rhimes. Ela é uma autora norte-americana, uma mulher negra incrível, e ela escreveu nesse livro uma jornada de autoconhecimento em relação a ela mesma. O nome do livro chama O Ano em que Eu Disse Sim. Como dançar, ficar ao sol e ser a sua própria pessoa. A Shonda Rhimes, ela... É isso que eu queria te falar. Por que essa obra te marcou? Por que você escolheu justo essa obra para trazer hoje para a gente conversar? Porque ela dá uma importância muito grande para a voz. A gente está aqui falando sobre literatura e ela é uma autora que destaca muito na produção dela a importância da gente ter uma voz pessoal, da gente se colocar, da gente se externar, da gente falar sobre o que a gente sente. E nesse livro ela pauta a importância de dizer sim para ela mesma. Então ela é uma autora mundialmente conhecida, ela escreveu séries maravilhosas que são super de destaque até hoje, como Grey's Anatomy, Scandal, mas ela tinha uma grande dificuldade de dizer sim para ela mesma, então ela nunca tinha tempo para nada. Ela estava o tempo inteiro se negando, o tempo inteiro se boicotando, o tempo inteiro dizendo que ela era uma mulher muito cansada, com muitos compromissos, até que a irmã dela desafia ela e diz: você é tão boa em tantas coisas, mas você nunca se permite. E a partir disso ela passou um ano inteiro dizendo sim para ela mesma e se aventurando. Esse livro conta a história desse ano e vai contando, mostrando vários momentos e várias passagens dela se experimentando. Eu acho que falta um pouco disso hoje em dia. Que bacana você ter trazido isso, porque agora eu vou botar todo mundo em saia justa nesse programa aqui. Porque vocês vêm falando, né? Eu sempre pego alguma coisa em comum, que tem os 3 livros, para agora a gente conversar. Nós 4 conversarmos assim ao mesmo tempo sobre as propostas dos livros. Então, a gente tem a história de uma mulher ali que foi fantástica, né, que teve seus altos e baixos, mas uma mulher pouco conhecida, mas de um protagonismo muito grande na história. Você traz essa mulher, né, que resolve se dizer sim. A gente vem de uma mulher que fala muito sim, disse muitos sims, né, porque o apelido que ela tinha, qual era, Ana? O apelido? Ela foi conhecida Imperatriz Silenciosa, né? Não. Na verdade, ela não, foi da silenciada. generosidade, o apelido da generosidade. Ah, sim, Mãe dos Brasileiros. Mãe dos brasileiros, ou seja, isso sugere sim, né? Sim. E Vanessa vem falando de um livro sobre cicatrizes. Eu queria jogar, por que saia justa, né? Quando que vocês não se disseram sim? Em que momentos a Vanessa se disse não, já muitas vezes, a Ana se disse não e Gabriela se disse não. E aí falar um pouquinho das cicatrizes quando a gente se diz não, já que a Vanessa trouxe essa proposta de falar sobre as cicatrizes, como a gente lida com elas, e a gente saber como que a gente faz isso, né? Como é que a gente lida depois do não que a gente mesma se disse. Então, vou pedir para a Gabriela começar, já que você que trouxe o livro, Gabi. Qual foi o não, ou quais foram os nãos que você se disse?
Eu acho que eu me digo muito não para o conhecimento, assim. Eu queria ser mais corajosa para aprender outras línguas, para viajar para outros lugares sozinha, para explorar mais o mundo e as possibilidades. Mas por ser medrosa, eu fico com medo e ai, não consigo. Tenho ainda algumas amarras com essa ideia de desbravar, né? Essa ideia de viajar sozinha, de De ir para achar que você fora pode, sozinha. né? Que você consegue, que você não precisa ter ninguém. Exatamente. E ter uma força de conhecer, né? De Sim. conversar com as pessoas, de explorar os territórios, assim. Uhum. De me sentir livre e potente para isso. Eu acho que eu me digo muito não nesse lugar do novo. Perfeito. E você, Vanessa? Eu acho que existem duas vertentes e adorei que esse ponto foi tocado, porque dá até para falar do ir também a ficar, Ah, que foi um livro sim, que sim. eu lancei. Ele é de contos e ele fala sobre as banalizações dos relacionamentos atuais. O primeiro conto do livro traz a história de 2040, 2041 é uma distopia, e nessa realidade de 2040, 2041 não existe mais a possibilidade de se ter relacionamentos duradouros. Então, é uma crítica ao meio termo que a gente precisa encontrar. Por quê? Porque nós saímos de uma realidade em que as mulheres abdicavam muito de si, né, que é o que a gente está falando aqui, e se doavam a relacionamentos abusivos e ficavam presas a isso com julgamentos sociais. E a gente foi desse extremo para um outro extremo, que é o extremo da minha geração, né, de todos nós hoje que estamos vivendo isso, que diz que o amor próprio é o desapego. E amor próprio não é desapego. Amor próprio é você saber equilibrar prioridades. Amor próprio é você saber olhar para a sua prioridade e saber olhar quando a sua prioridade deve ser o outro também. Então a gente tem esquecido de encontrar esse meio termo. A gente foi de um extremo para outro extremo oposto. Perfeito, perfeito. A gente está esquecendo desses poderes de não e de sim. A gente está pensando tanto, muitas vezes, é muito importante sim a gente trazer o amor próprio, é muito importante sim a gente trazer o sim a nós, mas nós estamos esquecendo do sim ao outro e do não que nós temos que dizer a nós mesmos para ter alguma coisa. Ninguém tem alguma coisa sem abdicar de outra coisa. Então, a nossa realidade atual, a nossa sociedade atual é muito aberta para o sim e, às vezes, a gente esquece do poder do não também. E o meu problema, inclusive, por muito tempo, foi esse, de não saber equilibrar o poder do não, de não saber dizer não, às vezes, na minha vida profissional, ou de focar tanto no amor próprio e esquecer de dizer o sim para o outro e falar, não, agora a minha prioridade não sou eu, agora a minha prioridade tem que ser você, para que eu consiga equilibrar o nosso relacionamento, equilibrar as nossas prioridades juntos. Então, eu acho que está faltando a gente ressignificar o amor próprio atualmente. Olha, e você agora acabou de me inspirar. Tem o livro do sim, eu vou escrever o livro do sim e do não. Porque você falou exatamente, exatamente isso. Quer dizer, às vezes a gente fala tanto não pra gente, e às vezes a gente fala também, e tem gente que fala também tanto sim para si mesmo, só fala sim para si mesmo e não para o resto do mundo. Quer dizer, é tudo uma questão de equilíbrio mesmo e de empatia, da gente olhar para o outro. É aquela coisa de, eu não sei qual é a religião de vocês, eu não tenho religião, acredito em Deus, mas assim, eu não sigo uma religião. É aquela coisa, amar é o outro como a ti mesmo, quer dizer, ama a ti também, mas ama o outro, entendeu? Porque tem gente que interpreta, não, ame só a você ou ame só o outro, não, ambos, né? Estamos todos ligados de alguma forma. Ana, a gente está no finalzinho do programa, um programa bom, passa assim, voando mesmo. Muito bom, né? Qual foi o sim que você deixou de dizer para você? Eu gostei muito do que a Vanessa falou, porque eu concordo muito com ela. Eu acho que tem os momentos que a gente tem que dizer o não e saber por que está falando aquele não para nós, né? E aí, como na Imperatriz Teresa Cristina, né, com a mãe, eu acho que também é dizer muito não, né? Quando a gente se propõe a ser mãe, não sei se você é mãe, se as meninas são, mas quando a gente se propõe a ser mãe, né, tem algumas situações que a gente tem que dizer não para a gente, porque naquele momento, né, existe ali uma prioridade, que é você se doar como mãe, né, você dizer o seu sim como mãe. E eu fiz isso, né, e na época eu fazer algumas coisas para mim, porque eu tenho 2 filhas e elas são muito próximas, né, então eu tinha muito pequenininhas, mas eu nunca deixei, né, de fazer o que era essencial.
né? Não abandonei a minha essência. E hoje eu faço muito daquilo que eu não fiz lá com meus 20 e poucos anos, né? Porque eu fui mãe nova e eu recupero agora, né? Quer dizer, Então, são os hoje está sendo momentos. meu sim para mim, né? Ótimo. Então você está vivendo exatamente o sims, que né? o que a Gabi trouxe no livro dela. Gabi, Exatamente. eu vou precisar cortar, porque eu quero ouvir da Gabi um pouquinho. Você falou uma autora negra. Como é que você vê o protagonismo hoje do negro na literatura? Gabi, para a gente encerrar o programa, que eu preciso te fazer essa pergunta. A Shonda, eu acho que é um ótimo exemplo de protagonismo negro na literatura, ainda mais na literatura norte-americana, assim. A Vanessa falou que é muito fã dessa série que a Shonda escreveu, que é o trabalho mais famoso dela, que é Grey's Anatomy. E é uma série mundialmente conhecida, que ainda não terminou, é gravada pela ABC, famosíssima, muito bilionária, série, etc. E é uma autora negra que escreve, que é a Shonda, que é a autora desse livro. Então, quando ela coloca a voz dela nos personagens, quando ela passa o universo que ela criou na televisão, ela impacta muitas vidas e ela faz com que muitas outras mulheres negras consigam se externar e também promover a sua voz, né? Promover esse lugar de falar, de dar importância para a palavra, de tratar as próprias questões com afeto, com cuidado. Então eu vejo que quanto mais mulheres estiverem escrevendo, negras, brancas, índias, quanto mais pessoas estiverem se colocando, estiverem se pensando, estiverem se conhecendo, a gente vai ter mais equilíbrio, mais empatia e uma sociedade mais afetuosa, mais justa, Com mais certeza, bonita, mais com certeza. Fiquei múltipla muito para feliz de todos você. nós. Aliás, estou feliz com as 4 obras, porque foram 4 obras que a gente discutiu aqui hoje. E de você, especialmente porque você está nesse lugar de fala, de você trazer um livro de uma autora negra. Muito bacana. Gente, parabéns pelo trabalho de vocês. Sucesso. Muitíssimo obrigada pela participação aqui no Educação. Obrigada a você. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá.